Alerta em relação a 777 Partners chama a atenção do torcedor vascaíno em momento difícil e também consultas na busca por encontrar o melhor técnico para o Vasco no momento. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Mesmo diante de algumas dúvidas para a montagem do elenco e do time que entrará em campo para defender o Vasco no jogo de rodada da Campeonato Brasileiro, o técnico interino Rafael Paiva do Vasco deve escalar uma formação um pouco semelhante ao que se foi jogado ainda na última partida que o Vasco teve em seu calendário contra a equipe do Fortaleza. O objetivo principal do técnico interino, que vai comandar o Vasco pela segunda oportunidade na semana, é fazer com que o Gigante da Colina possa se comportar de uma forma bem mais ofensiva do que esteve apresentado em campo no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Agora, diante do Atlético Paranaense, o Vasco mais uma vez será testado na busca por voltar a pontuar no Campeonato Nacional. O Gigante da Colina, que só conseguiu pontuar na primeira rodada e nas outras 3 rodadas que esteve a oportunidade de pontuar, esteve sendo derrotado nos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Maicon, Léo e Lucas Piton na defesa, compondo uma linha de 5. No meio de campo, Esforza, Matheus Carvalho e provavelmente Galdames, e já no ataque a dupla é formada por Pablo Verratti e o atacante David, ou seja, o Vasco armado com uma formação um pouco parecida do que foi também no jogo contra o Fortaleza. Cruz Maltino com a linha de 5 um pouco mais atrás e também 2 atacantes sem a presença de pontas, mas com a liberdade para que seus jogadores de laterais, Lucas Piton e também Paulo Henrique, possam atacar de uma forma um pouco mais frequente, buscando principalmente o cruzamento contra essa equipe do Atlético Paranaense, que hoje é comandada por Cuca. E claro, algumas mudanças podem aparecer, isso porque o técnico vascaíno, que tem comandado a equipe nos últimos compromissos, tem também algumas dúvidas que existem ainda para que essa escalação possa estar sendo a mais coesa possível dentro de campo, que o Cruz Maltino necessita voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro o mais rápido possível para não repetir o filme de 2023 ainda nas primeiras rodadas. Você, torcedor vascaíno, o que acha? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre também esse tema envolvendo o Gigante da Colina. Uma situação mais recente envolvendo a 777 Partners, dona de 70% da SAF do Vasco, passou a chamar bastante a atenção do torcedor vascaíno que acompanha a equipe de uma forma mais frequente. Isso porque ele também levantou algumas sérias questões sobre também o que poderia interferir no Vasco no futuro. A empresa que gere a SAF atual do Vasco está sendo processada nos Estados Unidos por fraude, acusada de dar garantias de supostos fundos que não lhe pertencem ou também que sequer existiam, em um montante de cerca de 350 milhões de dólares, o equivalente a mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais na cotação atual, conforme foi publicado também a reportagem da Bloomberg. As acusações trouxeram algumas questões em relação ao torcedor vascaíno e também levantaram algumas preocupações sobre o impacto que essa situação pode ter no Vasco e em sua estrutura financeira e administrativa. A empresa, que detém uma parcela significativa do controle do futebol do clube, está no centro também desse tipo de informação e agora passou a repercutir bastante entre o torcedor vascaíno. É válido lembrar que o Vasco ainda tem durante 2024 alguns aportes para serem recebidos por parte da 777 Partners e isso deve acontecer pelo menos durante o segundo semestre dessa temporada de 2024. O Vasco, que tem utilizado desses aportes para se reestruturar e se tornar autossustentável ao decorrer do tempo e principalmente colocar as suas finanças em dias e fazer com que a equipe esteja financeiramente saudável em breve. Assim, a torcida vascaína
e também demais interessados aguardam alguns esclarecimentos que possam garantir a segurança e a sustentabilidade do Vasco diante desse cenário e também a parceria com a 777 Partners, que gere o futebol do Vasco desde a temporada de 2022. O Vasco segue 100% colocando sua energia para que neste momento possa buscar um novo técnico e tem explorado diversas vertentes até que chegue a uma boa opção no mercado. A equipe cruz-maltina tem se movimentado para assim adiantar alguns negócios e buscado informações, sondando profissionais em busca de um nome ideal para assumir o comando da equipe neste momento. De forma mais recente, o Vasco esteve mudando um pouco seu foco, saindo dos treinadores brasileiros e passando para os técnicos que são de uma nacionalidade diferente do Brasil. E assim o Vasco esteve consultando mais recentemente o argentino Mariano Sosso, do Sport, sobre seu salário e uma multa rescisória. O Vasco assim demonstrou interesse em mais informações sobre o argentino de 43 anos de idade, que está à frente do Sport desde o início de 2024, no qual conseguiu ser também campeão pernambucano em pouquíssimo tempo dirigindo a equipe nordestina. Apesar de diversas consultas, ainda não se houve uma proposta oficial do Vasco por esse treinador. O Vasco também está em um processo de avaliação e uma busca ativa por um técnico que possa se encaixar em um perfil traçado pela diretoria nesse momento. Além de Mariano Sosso, o Vasco também esteve consultando a situação de Eduardo Domingues, treinador do Estudiantes, mas que assim deu de forma imediata uma resposta mais negativa ao Vasco, pois o técnico argentino demonstra uma intenção nesse momento de cumprir seu contrato até o final de seu vínculo atual com a equipe do Estudiantes. Com certeza, a escolha do treinador certo pode ser determinante para o desempenho do Vasco. Não se pode se dar o luxo de errar novamente no treinador em relação ao que o Vasco já fez em 2023, quando esteve também demitindo Maurício Barbieri naquele momento, onde o técnico não conseguiu estar emplacando resultados positivos, mas que demorou bem mais tempo para sair. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.